Amém, amém. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, igreja. Boa noite. Boa noite. Voltamos, né, com Pilares da Fé. Hoje nós vamos concluir. Vocês vão ficar só na página 14 hoje. Hoje, enquanto os meninos colocam ali para mim o slide, hoje, se vocês olharem na página 14 de vocês aí, no cantinho vai ter escrito Credo Apostólico, que a gente começou a falar dele na quarta-feira passada, e hoje a gente vai dar uma estendida nele. Hoje a gente vai vai fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, não tanto, mas um pouco mais detalhada dele no caso, porque a gente vai ver quão importante é, né, pra gente entendendo mesmo a nossa fé, entendendo por que esse documento histórico, porque é um documento mesmo, né, cerca de 300 bispos se reuniram para estar fazendo um compilado da nossa fé, um compilado daquilo que a gente acredita, e isso vem perdurado ao longo da história para proteger mesmo a nossa fé. Então, um pouquinho sobre isso. Coloquei do lado errado de novo. Porque o Chico Bento, como eu disse para vocês, está aprendendo a utilizar, galera. Mas a gente vai ver um pouquinho. A gente consegue estar projetando hoje? Voltamos. Então a gente vai continuar falando aí sobre os fundamentos, né, históricos da nossa fé. O versículo que a gente está usando por base é: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, que é um ponto essencial. Porque a gente vê que usos e costumes se moldam ao longo do tempo, ao longo das culturas, mas a palavra do Senhor não. Os erros vêm, são corrigidos, as heresias são levantadas e caem por terra, mas aquilo que o Senhor diz permanece. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Então a gente falou sobre 3 pontos na semana passada, que são confissões, credos e catecismos. E hoje a gente vai focar no credo apostólico, que é uma das formas, né, que a gente tem de... Passa só mais um. Aqui. Coloquei de vermelho e a gente vai estar falando sobre credo, que nada mais é do que alguns resumos que a gente tem da nossa crença mesmo, da nossa fé, e são declarações. O credo nada mais é do que uma palavrinha que significa eu creio. Creio em quê? Então são declarações que a gente vai ver hoje e que são extremamente importantes justamente para combater as heresias. E as heresias a gente vê que são pontos que não é nada novo, é antigo, mas nunca tão atual. A gente tem vivido um tempo que talvez nós precisemos, né, de uma nova reforma protestante, onde nós precisemos, né, a bênção de ter o credo apostólico é justamente essa. Porque não tendo uma nova reforma, nós recorremos àquilo que já foi dito. Nós recorremos àquilo que já foi ensinado. Então, o que faz a nossa fé segura nem é sempre olhar para o novo, nem é sempre olhar para aquilo que vai vir, mas é olhar para aquilo que já veio, aquilo que já foi dito, aquilo que já foi escrito. Mas o que é uma heresia? Uma heresia não é apenas um erro, né, um erro teológico, ou um simples desvio, mas é uma distorção da verdade que ameaça a integridade da fé. Mateus, o que isso quer dizer? A gente hoje, irmãos, a gente tem vários tipos de denominações, várias linhas teológicas, e às vezes nós vamos discordar um dos outros em alguns pontos teológicos, mas isso não significa ainda uma heresia. Às vezes nós podemos, explicar algo e usar palavras que não deveria usar, e isso ser um erro bíblico. Às vezes a gente pode não explicar algo tão bem, e isso ainda não ser uma heresia.
mas uma heresia é algo conscientemente pregado que distorce uma verdade bíblica clara nas Escrituras. E isso faz com que comprometa, inclusive, a nossa salvação. Isso é uma heresia. Aquilo que compromete a salvação. Então, podemos dizer aí, por exemplo, sobre a origem, né, das Escrituras, sobre quem é Cristo, sobre qual é o papel da igreja, sobre as Escrituras mesmo, a inerrância das Escrituras. Tudo isso, quando ela é distorcido, pode fazer com que a gente acredite em algo que não gere salvação no nosso coração. Isso é muito perigoso e, por isso, os primeiros de nós se preocuparem em fazer esse compilado, para que a gente tenha uma fé segura. Então, eu vou dar só uma lida rapidinha. Obrigado. Se começar... Tá. Vamos ver. A gente vai dar uma lida rapidinha aqui, no credo de novo, que é isso que está na página 14 de vocês, se vocês quiserem ler mais de pertinho. Acredito que eu coloquei a mesma versão aí na apostila. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Só um minutinho que eu esqueci de passar aqui para vocês. Não, alguém passou lá atrás para mim, muito obrigado. E de novo, adivinha em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Aqui. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eu vou estar usando... de uma literatura, de um livro. Esse eu tenho, ele físico, se alguém quiser pegar emprestado. Livro a gente não retém, né? Livro a gente deixa aí. Vocês podem me procurar, mas tem, ele é bem baratinho, tem também, se não me engano, acho que o autor tinha liberado um PDF gratuito também, em um determinado momento, não sei se ainda está, que é o Credo dos Apóstolos. Ele vai explicar como surgiu, quem foram os responsáveis, explicar tudo detalhadinho, de uma forma bem simples. Então, quem quiser está procurando aí depois, o Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé cristã, de Franklin Ferreira. Mas, seguindo aí, hoje a gente vai fazer uma análise desse credo de maneira mais minuciosa. A gente vai entender aí qual que é a nossa fé, por que eles foram colocados, cada versinho daquele, cada trechinho. Alguns, provavelmente, se a gente é crente evangélico, de berço, a gente causou alguma estranheza ali, falou, opa, o que é isso aí? O que é isso que está dizendo? Então, a gente vai hoje ver detalhado o porquê que cada coisinha daquela foi escrita. E nós vamos começar com o primeiro verso. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Coloquei de vermelhinho aqui, um só Deus. É a primeira doutrina que precisou ser refutada. A gente vê ao longo da história da humanidade, a gente até falou lá na primeira aula sobre os ídolos do coração, de como que
a criação, os homens começaram a criar, né, novos deuses, representação de Deus, se colocou muitas vezes nesse lugar do Senhor. Então a gente viu que por muitos lugares e por muitas eras, uma crença politeísta era muito comum, né, de ter vários deuses, de adorar vários ídolos, ter várias formas de culto. Então a gente vê que o credo, os bispos se reuniram e falaram assim, olha, a gente está voltando a ter esse surto de vários deuses, vários senhores, mas as escrituras dizem que nós temos um apenas Deus. E aí o que a gente vai fazer com isso? A gente vai reunir agora e vai colocar lá o primeiro versinho. Nós cremos em um só Deus. Essa é uma verdade absoluta. E quem dizer algo ao contrário é uma heresia. A heresia que pode comprometer aí a nossa salvação, comprometer a nossa fé. Porque a base da nossa fé é justamente aquilo que saiu da própria boca de Deus. Eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus. Então, um ponto para a gente traçar do credo apostólico que nós precisamos gravar muito bem no nosso coração e na nossa mente. Hoje vocês vão ver que vai ter muitos termos e nem todos a gente vai conseguir decorar. Nem todos a gente vai conseguir sair daqui com ele de có. Inclusive nem eu, preciso da minha colinha. Mas a gente vai sair com verdades que a gente precisa cravar no nosso coração, e eu vou sinalizar para vocês toda vez que aparecer uma verdade que a gente precisa cravar no coração. E essa é uma delas. Há um só Deus. Isaías, no capítulo 45, do versículo 5 ao 6, ele traz uma forma de deixar isso claro que eu me apaixono. Eu gosto dessa forma como Isaías, ele trouxe sobre o único só Senhor. Ele falou assim, olha, Deus usando o profeta para trazer essa verdade ao povo. Olha só como é que isso é coisa antiga. Antigo Testamento ainda. Eu sou o Senhor, e não há outro. O próprio Deus está dizendo. E por isso acreditar em coisa contrária compromete a nossa salvação. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascimento do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Desde o momento que o sol se levanta, ao momento que o sol se põe, o Senhor continua sendo único, e essa é uma verdade que precisa estar cravada no nosso coração. Deuteronômio também foi um dos pontos que o Senhor trouxe, né, no capítulo 6, versículo 4. Né, os conceitos do versículo, olha só. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A gente está falando aqui do povo de Israel que estava vindo do Egito, onde havia vários deuses, e Deus, a primeira coisa que Deus faz, tanto em Deuteronômio quanto em Levítico, né, que era o livro da lei, era, vocês estão vindo de uma região onde existia o Deus da noite, o Deus sol, o Deus da fertilidade, o Deus do dia, o Deus de todas as formas possíveis, né, com várias formas, o Deus com rosto de águia, o Deus em formato de gato, a gente tinha vários deuses. E aí, Deus fala assim, olha, esquece tudo isso. A base para vocês existe apenas um, e vocês já provaram e viram o suficiente para saber que ele é acima de todos. Outro é, Isaías, no capítulo 44, versículos 6 ao 8. É o que está aí? Agora é. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e as coisas que ainda hão de vir? Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? E aí vem um ponto interessante aqui, olha. Não há outra rocha que eu conheça. Isso aqui ainda é o Senhor dizendo. Só que a gente está falando sobre um Senhor onisciente, que sabe todas as coisas. Então ele joga uma pergunta retórica, joga até uma brincadeirinha ali, olha, eu que sou Deus não conheço outro. Você vai conseguir me apresentar um outro Senhor além de mim? Então o Senhor já deixando claro, existe apenas um só Deus. E o próprio Deus que disse isso. Então já é um ponto para a gente cravar no nosso coração. Sempre que surgir um novo Deus, um novo Senhor, uma nova ideologia,
que até tentar o seu coração caído, lembre-se disso. Pessoas morreram por essa verdade que saiu da boca do próprio Deus. Ele é o único. Porque a verdade é que os deuses nos tentam. Essa é a verdade. Os senhores, eles nos tentam porque eles foram criados pelos homens para suprir as suas próprias necessidades, de acordo com eles mesmos querem ser supridos. Então, muitas das vezes a gente pensa assim, eu nunca vou ter um Deus além do meu, do verdadeiro. Mas a verdade é que os deuses, eles nos tentam. Porque eles foram criados por nós mesmos, de acordo com os nossos próprios desejos. Mas nenhum Deus criado se compara ao Deus criador. Então essa é uma verdade que nós precisamos lembrar. E aí uma brincadeirinha que a gente fez no slide aí, né, colocou a mão até dessa, quem assistiu Vingadores aí sabe muito bem que luva que é essa, né, que juntou aí todo o poder destrutivo e também, né, que pode criar, e a gente colocou essa luva aí no Senhor, porque de fato é o Senhor que tem todo o poder, o Senhor detém toda a força nas suas mãos, e Ele é o que eu coloquei agora de vermelhinho aí, Ele é o Criador. Isso é um ponto que o credo apostólico precisou refutar algumas heresias, né, e heresias até contemporâneas, heresias do nosso tempo hoje. Uma dessas heresias que a gente precisou combater antes dela, vamos ver isso na Bíblia. Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então a gente já tem lá uma verdade, que existe um só Deus. Esse um só Deus criou os céus e a terra. Ponto. Outro versículo é João no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim, olha, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, olha, já não tem outro Deus, e já não tem nenhum outro ser que poderia ter criado todas as coisas. Só Ele e por meio dEle. E aí, quando a gente volta, né, no Antigo Testamento de novo, Neemias, no capítulo 9, versículo 6, tem uma exaltação de Deus que diz assim, Tu só és o Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, que é onde os anjos habitam, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então ele está falando assim, olha, existe só um Deus, que criou todas as coisas que a gente consegue ver e que a gente não consegue ver, e todas essas coisas ainda assim o adoram, né? A gente já vê até uma devoção ao Senhor aí. Outro ponto que a gente tem é o Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Lembrando que sempre que eu leio o Êxodo, tanto o Êxodo, o Pentateuco é lindo, gente. Às vezes a gente pula o Pentateuco, porque tem muita genealogia, tem muita lei, tem muita coisa que a gente acha que não vai conseguir entender. Mas quando a gente entende um princípio básico que é, para que foi dado? O Êxodo se trata da saída do povo ao Egito. Deus estava ensinando o povo a adorá-lo. Primeiro, Deus estava ensinando ao povo quem Ele é, o que Ele queria do povo e como o povo deveria viver em comunidade. Isso é o Pentateuco. Eu também. Exatamente. O Pentateuco vai trazer muito desse Deus organizado, desse Deus ordeiro, e que organiza todas as coisas, desde a criação de todas as coisas, que Ele organizou, a gente vai ver sobre isso aqui, até como o homem deve viver, como o homem deve adorar, e como Ele geriu todas as coisas para que tudo fluísse perfeitamente. Eu já falei aqui, acho, num tempo, em algum seminário, em alguma coisa, sobre as leis, né, de como que Deus contemplou a necessidade do homem. Ele não satisfeito em contemplar a necessidade do homem, ele padronizou uma forma de resolver, e aí, organizando uma forma de resolver, ele ordenou o homem para obedecer à lei, porque tudo ia girar perfeitamente, todas as engrenagens, se o homem obedecesse, tudo ia fluir nitidamente, perfeitamente, claramente organizado. Então esse é o Pentateuco. Então leiam bem o Pentateuco com olhos de graça, de amor, vamos amar o Pentateuco. E olha o que Êxodo diz, pois em 6 dias
o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Colossenses, que tem todo o meu coração. O texto lindo. No capítulo 1, no versículo 16, diz assim: pois neles foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. E por isso, olha, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas criadas por Ele e para Ele. Ele não somente cria, mas dá uma finalidade para todas as coisas, a glória do seu próprio nome. Nós também somos para a glória do nome do Senhor. Isso é lindíssimo. E aí a gente agora vai entender o porquê que os bispos colocaram isso lá no credo apostólico. De quais heresias que eles nem sabiam que iam surgir, que eles começaram a criar isso, colocar isso lá. Nós temos o criacionismo bíblico. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que é a história que as criancinhas ouvem, né, recorrentemente. Se não me engano, um tempinho atrás, o Kids falou sobre essa criação. Eu lembro que eu imprimi até um visual para a tia Núbia, dos dias 1, 2, 3, até o 7, de toda a organização de Deus na criação, e tudo ali no haja, né, no poder da sua palavra, com exceção do homem que ele mesmo criou com as suas mãos. E a gente vê essa história lindíssima, onde que Deus organiza todas as coisas, e depois que estava tudo organizado, coloca o homem lá, e fala com o homem: olha, agora você vai cuidar, você vai gerir tudo, mas Deus não ficou de fora. Deus, ele continua se relacionando, né, com a criação, com o homem. Esse é o criacionismo que eu não vou aprofundar aqui, aliás, nenhum deles, para a gente cortar tempo, mas é o que a gente já conhece. O outro que a gente tem, uma outra tese, que ela não foi criada por Einstein, tá? Se não me engano, foi um padre belga, deixa eu lembrar o nome dele, George, que criou a teoria do Big Bang. Essa teoria a gente também vê, né, que é um simples surgimento de uma pequena molécula atmosférica, que em choque ali com uma outra pequena molécula atmosférica, surge uma explosão, e dessa explosão a gente começa a ter a formação, né, através desses atritos, de corpos, de formas, e aí a gente tem a teoria de Darwin, né, do evolucionismo dentro desse corpo, que aí essas pequenas bactérias, micro-organismos que surgiram, eles foram se evoluindo. Aí houve a seleção natural, que foi surgindo vida, e elas foram se aprimorando, até ser o que a gente acredita hoje. Essa é uma das grandes teorias, né, do surgimento de todas as coisas. Então, das principais pessoas que difundiu essa crença da teoria do Big Bang, né, da grande explosão, que deu origem a todas as coisas que nós conhecemos e desconhecemos, foi o próprio cientista Einstein, né? Outro ponto que a gente vai ter é a teoria da gravidade quântica em loop. O que seria a gravidade quântica em loop? É como se o universo ele fosse apenas um atrito de vários universos, né? A gente vai ver ali, vocês podem ver que tem tipo uma manta. Poderiam ver antes, agora pode de novo. Como se fosse uma manta. E isso aí tivesse pequenos universos, aquelas pontinhas brancas que vocês estão vendo, e bem no centro tivesse um buraco negro. E aí esse buraco negro, em atrito com esses pequenos universos, que são partículas, com esses grãozinhos, né, eles dão origem a novos universos com colapso com esse buraco negro. Outra teoria que a gente tem, e essa eu acho bem interessante, que é a teoria do universo oscilante, ou cíclico. Tem um outro nome também, que é o universo cíclico. Em vez de ser nessa escalinha que vocês estão vendo na imagem, é como se fosse um cíclico mesmo. O que significa isso? O Big Bang foi essa mesma origem, é tipo é como uma vertente da teoria do Big Bang. É como se tivesse surgido mesmo uma partícula, essa partícula chocada com outra, surgido o primeiro universo, e esse universo ele desencadeia uma sequência, que é o que a gente chama de Big Bang, Big Crunch, eu acho. Deixa eu só conferir. Isso, Big Crunch, que surgiu o primeiro universo, ele se desenvolve,
até o que nós conhecemos hoje, e o que seria hoje, a gente estaria agora no processo reverso, agora já é a degradação do universo. Então ele desenvolve aqui numa pequena explosão, Big Bang, ele vai se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando, até chegar num ponto destrutivo, e ele agora vai voltando, né, que é o Big Crush, ele vai fazendo o caminho reverso, até chegar aqui, explodir de novo, e dar origem a outro universo, e aí vai fazendo esse processo. Então é cíclico. O universo ele é criado, ele se destrói, criando uma nova explosão, que gera uma outra criação, e por aí vai. Então, existem outras teses também, que a gente não vai citar, mas é que o universo que nós habitamos é apenas um dos vários universos criados por essas várias explosões cósmicas. Mas um ponto que a ciência e o cristianismo acabam dialogando um pouco melhor é uma teoria que eu sou completamente apaixonado. E essa teoria foi a teoria que nos ajudou a evangelizar a Suécia. Porque lá o pessoal é ateu. A Suécia é um país autodeclarado ateu, e as crianças lá têm um sistema de educação fantástico, e eu já contei essa história para vocês. E aí, chegando lá, para a gente evangelizar as crianças, nenhum frufruzinho, as meninas colocar saia de frufru, a gente levar a EVA para a rua, nada disso funcionava. E aí, sabe como é que a gente evangelizava as crianças? Perguntando, vocês têm alguma dúvida? E as crianças chegavam com dúvidas extremamente científicas sobre a origem de todas as coisas e sobre o porquê delas terem sido criadas. Lembrando que a Suécia também é um país que lidera a questão de aborto legalizado. O troféu das mulheres é terem os seus 7, 8, 9 abortos. E aí ela falou assim, olha, num país onde a gente é descartável, por que nós nascemos? Qual é a origem de todas as coisas? E essa foi a teoria que nos ajudou a chegar no compreendimento de quem é Deus. A teoria do design inteligente. O que é a teoria do design inteligente? A teoria do design inteligente diz que todas as coisas são milimetricamente tão calculadas no universo. Se a gente tivesse a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, nós não teríamos o ar que era possível respirar. Falando do ar, se o ar não tivesse uma mistura tão assertiva de gases, nós não conseguiríamos respirar. É tudo tão milimetricamente calculado que isso é uma tese científica, não poderia ter surgido de um acaso, ou de uma simples explosão, ou de uma simples desinvolução natural. Então existe uma força inteligente por trás, que organizou, desenhou todas as coisas para que elas funcionassem perfeitamente, como o sistema solar. Todo organizado, perfeitamente milimétrico. E aí a gente não fica só na questão do macro. Quando a gente vai para as pessoas, a gente, como ser humano, a gente tem, se não me engano, 12 sistemas. Entre o sistema muscular, o sistema respiratório, o sistema fonológico, a gente tem 12 sistemas. E eles funcionam perfeitamente alinhados, para que o corpo humano consiga sobreviver de maneira satisfatória. E quando algum desses sistemas, por exemplo, o sistema nervoso, começa a dar uma pane, a gente sabe o problema que dá. Então, essas teorias que são debatidas dentro da academia científica, essa é a que mais é defendida. Porque eles falam assim, olha, a gente não consegue provar quem, a gente não consegue provar quando, mas a gente sabe que é impossível que tudo isso que é tão perfeitamente calculado teria surgido por acaso. E aí onde que entra o cristianismo defendendo? Olha, exatamente. Tem um design inteligente por trás disso. Tem um ser por trás disso. Só que quem vocês não conseguem nomear, a gente chama o Deus único, criador de todas as coisas. E foi assim que a gente pregou lá para as criancinhas. Falou assim, olha, tem uma força, tem alguém por trás de tudo, e o alguém que vocês não conseguem, na ciência, definir, a gente chama de Deus. E foi Ele que pensou em você, em cada detalhe do seu corpo. Olha a questão do seu cabelo, dos seus olhos, da sua pele, da sua respiração. Esse Deus, Ele é o Deus que te criou, e é o Deus que se importa com você e te fez nascer. Num país onde o aborto é legalizado. É um Deus que se importa com você num país onde as pessoas são descartáveis. Então a gente tem aí essa teoria que tem o meu coração. E que não necessariamente é uma teoria cristã, mas que ela deixa em aberto aí o que a ciência não explica, que é o Senhor, né? Que é o próprio Deus. E aí, exato.
né, na sua completude, a gente não consegue. Uma indicação que eu tenho para vocês, hoje a gente está com 2 indicações. 2, entre aspas, né? Essa é uma coleção maravilhosa que vai explicar para vocês tudo sobre a vida, que é coleção Fé, Ciência e Cultura. Esse eu já não tenho para emprestar, eu li emprestado, mas eu posso conseguir. Ele vai trazer vários aspectos, tanto da arte, da pedagogia, todas as áreas científicas da vida, essa coleção vai trazer. E discutindo a criação, o encontro entre a Bíblia e a ciência, ela vai tratar todos os tipos de criacionismo e vai ressaltar o porquê que existe muito menos furos, para não dizer nenhum, no criacionismo bíblico. Lembra lá que eu falei sobre a fé racional? É isso aqui, olha. A ciência, ela debate, inclusive, a criação e ela respalda a criação bíblica. E esse livro é um livro excelente para a gente estar falando sobre isso. Então, para a gente terminar essa... Opa! Eu passei para mim, não passei para vocês? Deixa eu mostrar aqui. Esse é a coletânea, e esse é o livro de onde a gente tirou parte desse conteúdo de criacionismo, que é o livro que vai falar sobre a ciência, né? A Bíblia e a ciência. Seguindo aí, para a gente ganhar um tempinho, um versículo para a gente encerrar essa parte do criacionismo, entendendo que o Senhor Deus é o Deus único, Criador de todas as coisas, e por isso nós colocamos isso no credo apostólico. Um texto que nós vamos ler é um texto rendendo graças ao Senhor por isso. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Tu fizestes o céu e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, tudo dessa vida e todos os seres, os exércitos dos céus te adoram. Nós rendemos graças a esse Deus que organizou tudo tão perfeitamente. Outro ponto que o credo apostólico vai dizer é sobre o Deus Filho. É a segunda estrofezinha de vocês aí. E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Vamos entender o que o credo quis dizer com isso? Primeiro ponto que a gente precisa entender é uma parte da teologia que vai chamar cristologia, né? O estudo acerca da pessoa de Cristo. O credo afirma que Jesus Cristo é verdadeiro, Deus de verdadeiro Deus, e que foi gerado e não criado. Isso é crucial na teologia reformada. Quando eu falo sobre teologia reformada, pessoal, eu estou falando da teologia que foi defendida pelo credo apostólico, que foi defendida pelos pais da igreja, que foi o que reformou, tipo assim, tirou tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era antibíblico. Isso é a teologia reformada. É quando houve-se estudos e reuniões desses bispos, padres, teólogos, doutores, e eles foram tirando tudo aquilo que foi acrescentado e que não era bíblico. E defende a plena divindade e a humanidade de Cristo. Olha só, existiu seitas e heresias que diziam que ou Jesus era apenas um espírito divino, e se a gente acredita nisso, a gente joga por terra grande parte do evangelho, inclusive a parte que nos dá direito à salvação, que é a morte corpórea de Cristo na cruz. Mas se a gente diz que Cristo era apenas humano, apenas humanidade, a gente também joga por terra a parte que nos toca, que é a nossa salvação. Por quê? Um homem por si só não pode salvar nem a si mesmo. Por isso precisou do Filho de Deus vir, morrer e vencer a morte. Então, quando a gente fala que nós acreditamos em um Deus único, Criador de todas as coisas, e agora num Cristo Jesus, o verdadeiro Deus, a gente está falando assim, ele não foi só um mero profeta, como muitos dizem. Ele não foi somente um bom professor, como muitos dizem. Ele também não foi só um espírito que vagou no nosso meio, ou um senso moral e ético. Ele é realmente um Deus encarnado no nosso meio, enfatizando a importância da encarnação para a redenção da humanidade. Sabe qual que é a importância da encarnação de Cristo? Todos nós fomos condenados. Essa historinha vocês já sabem, que é a história da nossa vida, a história da nossa redenção. Nenhum de nós poderia se salvar, muito menos salvar o outro, porque a sentença era a morte, e por isso somente o Deus encarnado poderia pagar o preço, cumprindo então aí a redenção, o preço pago pelos nossos pecados,
que redenção é justamente isso, é a liberdade por uso de um preço pago. E aí, pagando esse preço, Cristo não somente morreu, mas sendo Deus, ressuscitou, agora não somente nos livrando da morte, mas nos dando acesso ao céu, nos dando acesso a Deus. E é por isso que é importante a gente entender a encarnação de Cristo. Ele não é somente um homem, e não é somente um espírito, ele é tanto homem quanto Deus. E isso nós estamos falando de Cristo Jesus. E essa agora é a única diferença entre ele e Deus Pai e o Deus Espírito, que ele tem um corpo. E a gente vai entender o quão que é importante ele ter um corpo, justamente numa teologia que a gente chama teologia do corpo. O quão importante é Cristo ter ressuscitado no corpo. Porque Cristo ressurreto no corpo nos dá a esperança viva daquilo que as Escrituras dizem, que o nosso corpo será transformado, que o corpo é importante para Deus e o corpo daqueles que foram antes de nós, ele será ressuscitado e agora numa matéria incorruptível. O Cristo morto e ressurreto no corpo diz que o Senhor teve um corpo, então ele sabe muito bem sobre as suas tentações, ele sabe muito bem sobre as suas dores, ele sabe muito bem sobre as suas dificuldades e ele venceu todas as coisas. E nele nós somos mais que vencedores. Por isso a encarnação de Cristo ela é tão importante para a nossa fé. E é João no capítulo 1, no versículo 1 e também no 14, que vai dizer assim, olha, no princípio era o verbo, né, o haja, a palavra de Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo era Cristo, ele estava com Deus, ou seja, é uma pessoa distinta de Deus Pai, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a nossa fé que precisou ser debatida na era medieval. Porque as pessoas diziam, ele não é Deus, ele não veio de lá. E precisou levantar 300 bispos para falar assim, as Escrituras dizem. E se as Escrituras dizem, nós ficaremos com a palavra. Sola Escritura, nada acima das Escrituras. Invente o que inventar, digam o que possam dizer, escrevam o que quiserem, mas nós ficaremos com a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E Colossenses 2,9 vai dizer, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que coisa linda que Colossenses disse. Ele disse, o verbo se fez carne, habitou entre nós, com um corpo como o nosso, com sentimentos como os nossos, com a mente que nós temos, né, o sistema neurológico, o sistema muscular, sistema fonatório, sistema respiratório, ele era um corpo como o nosso, ele não era um espírito andando no nosso meio, mas dentro desse corpo de Cristo, que era igual ao nosso, tinha uma diferença, habitava toda a plenitude da divindade, existia um Deus completo dentro desse homem, porque ele era Deus. Então a gente vê aí que o Senhor, ele continuou sendo Deus. Jesus Cristo continuou sendo Deus, mas habitando sim em carne, a fim de que o plano redentivo se cumprisse nele. Outro trecho que a gente vai dizer do credo apostólico é Deus luz de luz, Deus verdadeiro de verdadeiro, gerado e não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas. Qual a heresia que isso vai combater? A gente precisa entender que, ao longo da história, sempre levantou pessoas para distorcerem as verdades das Escrituras. E uma das mentiras que se levantou foi uma mentira levantada por um homem chamado Ariano, que veio ser chamada pouco tempo depois, pelos seus seguidores, de arianismo. E a principal heresia diz que eles não acreditavam que Cristo, de fato, mesmo sendo homem aqui na Terra, ele era também um Deus eterno, né? E acreditavam que ele era inferior a Deus Pai. É como se ele fosse um profeta enviado, mas que ele não tivesse essa eternidade, esses atributos de Deus. Então dizer que Jesus Cristo é luz de luz, ele estava falando assim, olha, ele está acima de tudo. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, está falando assim, olha, ele não é inferior a Deus, ele é igual ao Deus Pai. Ele está aqui, ó, tete a tete, porque eles são um, ao mesmo tempo que eles são duas pessoas totalmente distintas. Então, essa parte do credo, ele vai justamente combater Ariano, para falar assim, olha, vocês estão dizendo que esse homem, ele não é Deus e que ele é inferior ao Senhor em poder e autoridade, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia vai dizer que ele realmente é Deus, o Filho de Deus. Lembra lá,
o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. Então, ele é sim Deus de Deus, ele é igual em autoridade e poder. Ele é uma pessoa distinta, porque ele estava com Deus, mas ele está aqui entre nós, em corpo humano. Um outro ponto. Sim. Boa pergunta. A gente tem, no mínimo, 3 credos catalogados, que é o credo apostólico, que é um credo bem resumido, que já é lindo por si só, que é a primeira defesa, primeira reunião, primeiro concílio que teve na igreja, na era medieval, para combater essas mentiras. E aí, foi passando pouquinho tempo, surgiram muito mais mentiras. E aí veio o concílio niceno, que foi o concílio que aumentou o credo um pouquinho mais. Falou assim, olha, a gente precisa se resguardar com mais mentiras. E aí veio o credo constantino-napolitano, que é o último credo catalogado que fez o resumo final. Falou assim, olha, agora a gente conseguiu amarrar toda a base da nossa crença. Então, os 3 credos são muito parecidos, vocês vão ver que vai aumentar pouquinha coisa, por exemplo, esse luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, foi no segundo credo que foi colocado. Então, foram reuniões, muitas reuniões, que fecharam o primeiro credo, depois muitas reuniões, que a gente chama de concílio da igreja, que fecharam o segundo, e depois muitas reuniões que se resumiram num terceiro concílio, que amarraram toda a nossa crença cristã, né? Então, isso, quando a gente vê que teve lá, falar credo apostólico, credo niceno, constantino napolitano, a mesma coisa. Só que ele é reforçado ao longo da história, porque iam surgindo muitas heresias, e a igreja medieval pensou no futuro e falou assim, olha, se a gente não combate isso agora, já está ganhando tantos seguidores, que lá na frente o cristianismo se perde. Então, por isso que foram feitas várias revisões, para que a gente conseguisse ter a nossa fé. Sim. É o que a gente vai chamar de diálogo das igrejas. O que é o diálogo das igrejas? É aonde a gente está com várias denominações diferentes, várias crenças secundárias, até sim distintas, porque não houve um bater de um martelo, mas a gente entendendo quais que são as bases centrais da fé e que isso dialoga com todas as igrejas. Houve uma distorção muito da palavra, a palavra que a gente torce o nariz, tá? Mas na era medieval ela não era ruim, que é o que a gente vai chamar de ecumenismo. O ecumenismo, a princípio, não era o diálogo entre várias religiões, mas era o diálogo entre várias igrejas, de mesma fé, com algumas distorções ali, com alguns... Lembra lá que eu expliquei o que é a diferença entre erro teológico ou diferenças teológicas para uma heresia? Então, existia um diálogo. E isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente no credo, quando chegar na parte de igreja. Aí a gente volta. Mas isso é muito legal, porque a gente viu que se reuniram várias pessoas de linhas diferentes para falar assim, olha, essa é a base da nossa fé. E por que eles falaram isso, fizeram isso todo mundo junto? Porque a base da fé, lembra lá que é o que garante a nossa salvação? Então, independente das nossas crenças secundárias, isso é o que não pode mudar. Independente de qual denominação você pertence hoje, em 2025, você pode ser da presbiteriana, da metodista, da Assembleia de Deus, você pode ser da Maranata, da Vinha do Senhor, você pode ser de qualquer que seja a igreja, né, que se diz cristã. A gente vai colocar só as cristãs, porque quem tem compromisso com a fé cristã é a igreja cristã. Mas todas elas têm que ter essa mesma base de fé. O que difere geralmente, e por isso que isso não deveria ser um empecilho para o diálogo entre as igrejas, às vezes, uma questão de dons, como os dons se manifestam. A doutrina da salvação é um ponto que não prejudica a salvação. Por exemplo, eu acredito que Deus escolhe os seus. Aqui mesmo é uma igreja arminiana, que acredita que nós escolhemos o Senhor. E olha só, estamos todo mundo aqui junto, caminhando junto. Por quê? No final das contas,
quem escolheu o Senhor vai estar lá, glória a Deus. E quem foi escolhido para o Senhor vai estar lá, glória a Deus também. E aí quando chegar lá, a gente vai descobrir que talvez os dois estavam errados. E isso que é a questão secundária da fé. Porque o credo, essas reuniões, reunindo todas as pessoas de nichos diferentes, era justamente para saber o que é a base, o que é o central a todos, o que não pode mudar, e que se mudar, nós perdemos a nossa salvação. Por exemplo, deixar de acreditar que Jesus é Deus em carne faz a gente perder a salvação, porque invalida todo o plano redentivo. Desacreditar que existe só um Deus faz com que a gente perca a salvação, porque anula o plano redentivo, porque existe outro Deus em outras normas, em outras regras, em outro universo, em outra soberania. Então isso anula. Então tudo que isso que a gente está tratando é o que vocês têm que ter por base da fé de vocês, e que é independente da congregação, da nomenclatura da placa da sua igreja, é a nossa mesma fé. E um ponto dessa refutação do credo de Nicéia, está até escrito aí Nicena, mas é a refutação nicena do credo de Nicéia, que fez o credo niceno, né, que é o apostólico, enfatiza sobre ele ser consubstancial ao Pai. O que significa isso? Antes do verbo tomar forma corpórea, ele era da mesma substância de Deus Pai. Ou seja, nem acima, nem abaixo. Igual a Deus Pai. A mesma substância. Ele era, de fato, completo na sua divindade. E aí a gente segue entendendo quem é esse Jesus Cristo, em quem nós declaramos o nosso credo, né? Que nós declaramos que cremos. Diz aqui, olha, o qual por nós homens e para a nossa salvação, olha o que nós precisamos crer, principal aí, olha, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Essa teoria, ela vai nos defender de uma outra heresia, que chama gnosticismo. O gnosticismo, ele tinha uma base principal, que era o seguinte: a gente só recebe a salvação quem tem um conhecimento sobrenatural, dado de maneira divina, acerca da espiritualidade. Esse é o principal ponto. A gente não é salvo pela graça, a gente não é salvo pelo sacrifício de Cristo, mas a gente é salvo quando a gente transcende no nosso conhecimento. Então, se a gente não consegue transcender no nosso conhecimento, não existe salvação para nós. Isso é a principal crença do gnosticismo. Mas dentro dessa crença do gnosticismo, eles tinham uma outra tese que negava, que dividia, fazia uma dicotomia. O que é dicotomia? Quando a gente separa uma realidade da outra. Então, o gnosticismo separava aqui, de um lado, o mundo espiritual é um, e aqui o mundo físico é outro. Tudo que é físico, tudo que é material é ruim. Então, o nosso corpo é ruim, o nosso desejo é ruim, o nosso pensamento é ruim. Não existe nada de bom na matéria. E não é bem por aí. E tudo que é do espírito é perfeito. Então, eles acreditavam nessa revelação espiritual que ampliava o seu conhecimento sobre essas questões, e aí recebiam salvação. Mas o ponto crucial que estava sendo rebatido é que, por esses motivos, eles não conseguiam acreditar nesse Cristo, né, com uma humanidade verdadeira, né, nascido de mulher. Porque eles falam assim: como é que Deus vai nascer de mulher? Se ele nascer de mulher, ele tem uma matéria, e a matéria é má. O corpo é ruim. Então, Deus não pode ter sido encarnado. E aí a gente vê o credo voltando e combatendo isso. E como é que a gente vê esse combate nas Escrituras? A gente consegue ver, antes de entrar nisso, a refutação deles era justamente sobre a encarnação, tá? A encarnação de Cristo Jesus. E aí a teologia reformada, ele vai falar justamente sobre essa matéria, né? Que uma das crenças que a gente tem é que Cristo, de fato, ele veio, né? Ele encarnou em corpo, e nem por isso o corpo de Cristo era mau. Mas a gente vai entender o porquê que Jesus Cristo encarnou, e a gente vai entender um ponto que a gente torce o nariz, que é sobre a Virgem Maria. Vamos falar da Virgem Maria aqui. Existiu uma profecia, existe, né, essa profecia, está registrada ainda, não foi tirado não, em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim, olha: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Lembra que quando Jesus ele veio, existiu vários problemas
que as pessoas já estavam desesperançosas quanto ao Cristo. Muita gente já falou que é o Cristo, e nunca é. Então, o primeiro sinal para a gente saber que Cristo, de fato, era o enviado de Deus, que Jesus era o enviado de Deus, o verbo que se encarnou, cumprindo a profecia, é que a virgem ficaria grávida. E a gente fica, não pode falar que ela era virgem, não. A gente fica num trem com a Virgem Maria, mas era virgem mesmo, gente. Quando ela ganhou Jesus, ela era virgem mesmo. E isso se a gente negar que ela era virgem, a gente está negando o cumprimento da profecia que viria o Salvador por meio de uma virgem. Então a gente não precisa ter receio de falar sobre a Virgem Maria. Nossa questão é que ela não permaneceu virgem, né? Ela casou com José depois, teve outros filhos, né? Morreu. Nosso ponto de atrito com o catolicismo apostólico romano é só que ela também não é a nossa intercessora, ela está aguardando, né, o fim de todas as coisas, a vinda de Cristo Jesus. Ela foi de fato uma mulher bem-aventurada, é uma mulher digna de admiração, foi digna de admiração, uma mulher idônea, que o Senhor olhou e achou graça diante dele, né? Olhou para ela e falou assim, nossa, bem-aventurada és tu. Isso tudo é verdade, tá? Então não vamos torcer, porque se a gente torcer o nariz para isso, porque se a gente tira essa parte que Jesus nasceu de uma virgem, a gente anula quase todas as profecias do Antigo Testamento e faz com que Cristo não seja de fato enviado. Outro ponto que a gente tem aí do credo também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Isso aí a gente não precisa nem dizer, o porquê que é o ponto central da nossa fé, né? E porquê que tem que ser gravado no nosso coração. A Bíblia diz que por nenhum outro nome há salvação, senão por nome de Jesus Cristo. E isso é o nosso maior consolo na vida e na morte, Cristo Jesus. E o nosso consolo porque Ele nos dá garantia pela sua morte, de um tempo vindouro que ele conquistou aqui, olha, nas Escrituras. Então que a gente se lembre disso, né? As Escrituras nos dizem sobre isso. Outro ponto é que esse Deus Filho, Jesus Cristo, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. A gente está falando aqui não somente da maior profecia que existe na face da terra, que é o retorno do nosso Messias, mas a gente também está falando sobre a soberania desse Jesus Cristo. Jesus, ele veio, morreu, e por causa disso, diz Filipenses, se não me engano, o Senhor colocou o seu nome acima de todo nome. O Senhor está sentado no alto céus, num trono sublime. É esse Jesus Cristo que também virá julgar tanto os vivos quanto os mortos. Isso é o que a gente vai chamar na teologia de escatologia, o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos dias, dos últimos tempos. E vai dizer justamente sobre a nossa crença, que é a ressurreição dos mortos e na vida eterna. Essa é a nossa crença. Sabe, todos esses irmãos que foram antes de nós, ainda o veremos. Sabe, esses que vocês sentem saudade, às vezes aquele que apresentou a fé para vocês e partiu e está na eternidade, esses os veremos de novo. Sabe, aqueles que morreram pelo Evangelho, foram mortos por causa dessas coisas que nós estamos aprendendo hoje, nós o veremos. Então, veremos os discípulos, veremos, né, os nossos irmãos do Antigo Testamento, do Novo. Veremos a que era a Virgem Maria, que hoje é a Maria, que está lá guardada no Senhor. Veremos todos eles lá. E o Senhor vai os ressuscitar para julgar. Só que diferente dos que partiram sem o Senhor, nós seremos julgados para recebermos um presente não que mereçamos. Mas o Senhor é tão bom que, além de nos dar passagem para o céu, Ele ainda nos dá presente por aquilo que desempenhamos nessa terra. E Ele também julgará aqueles que partiram sem, para os condenar, né, para a morte eterna. E isso é a obra redentora de Deus completa na eternidade. É o momento que Deus vem completar a sua obra de redenção na nossa vida. 1 Coríntios,
vou correr aqui, porque a minha meta é terminar 4 minutos mais cedo do que da outra. Estou diminuindo o tempo de 4 em 4 para a gente terminar no horário certo, pelo menos no último episódio. 1 Coríntios 15, 52 ao 54 vai dizer assim, olha, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta, aí deu um ponto aí, tem umas coisinhas no meio, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a nossa crença. É esse grande dia que nós aguardamos. E pessoal, o arrebatamento ele é visível, tá? Quer dizer, vamos lá. Existem várias linhas teológicas sobre o fim de todas as coisas, tá? E eu vou falar que eu acredito que vocês não precisam acreditar nela. Tudo bem. Isso é uma crença secundária que todo mundo vai ser salvo, acreditando ou não nela. Existe uma tese, e que para mim foi a mais sem furos, é que o Senhor virá e todo olho verá. Será uma vinda gloriosa. E aí o que acontece num piscar dos olhos não é a vinda de Cristo. É a transformação dos corpos. Isso assim, piscou o olho. Opa, que é isso, gente? Novidades. E é corpo mesmo, tá, gente? É corpo físico, tá? Só que agora sem o pecado. Então, o que vai acontecer num piscar de olhos não é Jesus veio, subiu. É a transformação dos nossos corpos, olha só. Abrir e fechar os olhos, ao toque da trombeta, ressuscitarão os mortos incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas isso são questões secundárias. Nós estamos aprendendo aqui o quê? Primárias. E a primária é, ele vai vir. Os mortos vão ressuscitar. E nós seremos transformados. Eu acho que vai ser a gente, tá? Eu acho que a gente está no finalzinho. Em nome de Jesus, que eu já não aguento mais. Eu acho que podia ser hoje. Estou doido para ver o meu Senhor. E aí vai acontecer a transformação dos nossos corpos. Isso que nós temos que acreditar. Como que vai acontecer? Aí já são questões secundárias. A gente pode conversar mais sobre outro dia e tá tudo bem a galera discordar. Apocalipse no capítulo 21, no versículo 1 ao 4, um dos textos lindos, que nos traz tanta esperança. E viu um novo céu e uma nova terra, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Olha só, existe vida após a morte, e ela é linda, ela é perfeita. Essa é a nossa crença, não é reencarnação, não é aniquilação, morreu, acabou, mas não, existe uma vida prometida após essa terra, e é uma vida linda. Estava conversando com uma amiga outro dia, e a gente falando, eu estudo muito, tá, gente, sobre espiritismo, sobre várias coisas, por causa da missão. E a gente chegou num consenso, falou assim, nossa, às vezes as demais religiões podem parecer tão consoladoras, né, tão confortantes, porque nos dá, às vezes, acesso, contato a quem já foi, e tudo mais, isso pode parecer tão confortante, mas quer conforto melhor? Eu cheguei em casa, eu fui ler, meditar antes de dormir, eu falei assim, gente, que consolo, que conforto maior a gente poderia ter, de não conversar com quem já se foi separado, mas conversar frente a frente, eternamente, em carne, vivos, numa vida abundante prometida. Que consolo lindo é esse, que toda lágrima será cessada, toda morte vai acabar, não vai ter mais morte nem dor. Outra coisa que a gente tem, que agora eu vou correr, 9:1, outra coisa que a gente tem é Deus Espírito. Gente, tem tanta heresia sobre o nosso amado Espírito Santo, tem tanta coisa errada, ou tanta coisa insuficiente. Tem gente que acredita que o Espírito Santo é só uma energia, só uma força pairando no universo. Ou que o Espírito Santo é só o poder de Deus, mas não é uma pessoa. Ou que Deus é um terceiro ali. Tipo assim, vamos colocar um pódio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Vamos dar um lugar para ele. Coloca ele aqui, apareceu, foi citado. Mas olha só, eu creio, né? Credo, no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai. Olha só, fonte de vida, lembra lá do sopro sobre nós, fôlego de vida, aquele que pairava sobre as águas, que procede do Pai, ou seja, o Pai que enviou. Lembra que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e falou assim, olha, eu vou enviar outro Consolador. O Pai enviou o Espírito Santo para nós.
e com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. Gente, eu tinha uma coisa na minha mente quando eu era criança, e que talvez alguns de vocês tiveram algo parecido. Que a oração que a gente faz, às vezes eu ficava assim, será que eu posso orar para o Espírito Santo? E eu achava que eu tinha que orar só para Deus, Deus Pai, aí eu orava para Deus Pai, só, meu Deus, tem que orar para Deus Pai. Aí no final eu cumpria só um requisito, tipo, em nome de Jesus, porque Jesus que validava a oração. E não está errado não, até aí está tudo certo. Apesar que você pode orar para Jesus diretamente, pode orar para Deus diretamente. Mas eu nunca pensei, será que eu posso orar direto ao Espírito Santo? Gente, ele junto com o Pai, junto com o Filho, ele é adorado, ele é glorificado, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Ele falou pelos profetas, olha só, a gente pega o Espírito Santo só de Atos 2 para frente, né? Mas o Espírito Santo falava através dos profetas, o Espírito Santo usava os homens, dava dons, não é só os dons espirituais, dava dons físicos mesmo, habilidades, e usava as habilidades para a sua glória, né? Então o Espírito Santo tem muita coisa boa aí para a gente falar. E a tese da teologia que vai defender a pneumatologia, que é a seção sobre o Espírito Santo, que afirma que ele profere por meio dos profetas, né? E na teologia reformada, o Espírito Santo é visto como o agente da regeneração e da santificação. Se nós não cremos em Deus, Espírito Santo, nós tão pouco podemos acreditar na nossa regeneração, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós não podemos acreditar na santificação, porque é Ele que nos aprimora e nos mostra isso na nossa caminhada. E nem sequer podemos ser salvos, porque a Bíblia vai dizer que é nesse Espírito que nós estamos selados para o grande dia, ou seja, é nele que está a garantia da nossa salvação, nós estamos selados nele, nós estamos protegidos nele. Então isso é fundamental aí para a edificação da igreja, para que a gente cresça. João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, um capítulo que vale a pena vocês lerem todo, é lindíssimo. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só, a igreja sendo capacitada por Deus para a missão evangelística da igreja. E para a gente terminar, com isso, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Santo Espírito, cremos no Deus triuno. Olha a Trindade surgindo aí. Nós temos teses unicistas, né? Que vão acreditar em Deus apenas como uma pessoa. Ou, né, como Deus Pai sendo Deus, o Espírito Santo sendo uma energia, e Jesus sendo um profeta que fala sobre esse Deus, mas nós não. Nós cremos. Isso aqui é o desenho que representa a Trindade, tá, gente? O Deus, a mão que cria todas as coisas, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo enviado, que limpa o pecado do mundo, o Espírito Santo, né, representado pela pomba. A gente vai falar sobre símbolos da fé na próxima quarta-feira. Mas essa é a Trindade. E a Trindade, gente, é o ponto mais difícil do Mateus entender, até hoje. Como é que visualiza a Trindade? Como é que você consegue imaginar ela, criar, dar uma forma? E eu sempre ficava pensando, Senhor, como é que é a Trindade? É um Deus com 3 cabeças, mas isso é antibíblico. Ah, é 3 pessoas sentadas num trono só, mas aí o espaço, né? Se bem que lá é outro lugar, né? Às vezes mais um corpo pode ocupar o mesmo espaço, não sei. Mas eu ficava pensando, como é que é? E essa é a minha primeira curiosidade, quando eu chegar no céu. A primeira coisa que eu quero ver é o Senhor. Ai, Senhor, como é que o Senhor é? Porque são coisas que a nossa mente não consegue conceber. A própria Bíblia vai dizer, quem pode aconselhar o Senhor? Quem pode pensar como o Senhor? A gente não consegue. Mas a Bíblia diz que é verdade. Existe 3 pessoas, um só Deus. Tem uma música do Projeto Sola, aconselho vocês a escutarem muito Projeto Sola, que é coisa linda. Vai falar assim, olha, Confissões, que é o nome da música. Tarde vos amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. O que ele estava dizendo? Tarde vos amei no plural, 3 pessoas, ó beleza, um só Deus. É isso que nós cremos, né? Pai, Filho e Espírito. Então a doutrina da Trindade é justamente isso, né? Coigualdade e coeternidade. São 3 pessoas coiguais, são pessoas diferentes, com atributos diferentes, mas que são ainda um único Deus, e um único Deus eterno. Uma tese que me ajudou a pensar melhor na Trindade, e que ela ainda também não é 100%, tá? É só uma forma da gente pensar. Chama pericorese, ou a dança trinitária. É como se fosse 3 pessoas
de mãos dadas, dançando, girando, e cada vez uma pessoa toma protagonismo na história. Chama pericorese. Então, no Antigo Testamento, na dança ali, Deus tomava o protagonismo e era mais visto. E aí, ali no início do Novo Testamento, Jesus era muito visto, tomava ali o protagonismo da narrativa. E aí, agora, da ressurreição de Cristo até hoje, o Espírito Santo toma uma narrativa, mas eles são um só movimento, um só Deus, mas 3 pessoas em total sintonia, dançando a mesma música, em total sincronia. Essa é uma visão que me ajudou a facilitar o meu compreendimento da Trindade, mas que não é o que de fato é, nós saberemos na eternidade. E aí uns versículos que a gente tem, Mateus 28, 19, portanto, ide fazei discípulos, o próprio Jesus falando, olha só, sobre a Trindade, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele mesmo determinando quem ele é, e cumprindo o sacramento do batismo, lembrando a gente das santas pessoas de Deus, né, o Deus triuno. 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor, bênção apostólica, daqui a pouco aí alguém deve falar sobre isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vão embora ainda não, espera aí, rapidinho. Que heresia que está combatendo? O modalismo, dizendo que existia apenas um Deus, né? Que Deus é apenas uma pessoa, na verdade. Que é uma pessoa com funções diferentes. Então, é um Deus que às vezes tem uma função de pai, que às vezes tem uma função de filho. Ah, desculpa, pensei que era para passar. Pode falar. Exato. Exato, e o que mostra, assim, fica até claro de ver o que seria consubstancial, consubstância, é a mesma substância, né, mas de formas diferentes, né, formas diferentes. Então tem gelo, tem o gasoso aqui, o vapor, e tem a água, o que também não chega perfeitamente, mas é uma forma lúdica e visual da gente conseguir entender aquilo que a gente só vai compreender 100% na eternidade. Então é basicamente isso, né? Em relação à Trindade, não são uma pessoa só, mas são Deus e são 3 pessoas mesmo, não são 3 modalidades, 3 funções, uma energia, um representante, um Deus de verdade. Não, é 3 pessoas, um Deus, e logo mais a gente vai saber como. Então essa foi a refutação que o credo apostólico disse, né? Que existem 3 pessoas mantendo a unidade de Deus, um só. E aí a gente vai para a igreja una, que é o último ponto aí, para a gente terminar. E na igreja una, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. O que a gente acredita? Qual que é o ramo da teologia que o credo estava tentando explicar de maneira simples? Que nós acreditamos no corpo de Cristo. Corpo místico de Cristo. Até voltar aqui para a gente... a gente vai ter mais para frente. O que é o corpo místico de Cristo? Não é isso aqui, dos templos. Não são as placas. São todos os cristãos que creem em Cristo de Jesus verdadeiramente, professam essa fé ao longo em todo o mundo, em todas as eras, a mesma fé ao longo da história. Isso é a igreja de Cristo. É o corpo místico. E é por isso que a gente fala assim, olha, ide por todo mundo. A gente não consegue ir por todo mundo, mas o corpo místico de Cristo consegue. Porque nós vamos aqui em Itabira, outros vão em Belo Horizonte, outros vão em Contagem, os outros vão em Brasília, em Bahia, Estados Unidos, e assim a gente alcança o mundo todo, porque a igreja são os representantes de Cristo. Então é por isso que a gente precisa entender o que é católica, né? Quando a gente fala sobre católica, a gente está falando sobre uma igreja que é a igreja de Cristo, é a separada de Cristo. Não estamos falando sobre católica apostólica romana.
A palavra católica nela também é uma outra palavra que seria para universal. É uma igreja que está em todos os pontos da terra e em todas as eras da igreja. Na era primitiva, na era medieval, na era contemporânea, na era futura. A gente tem essa igreja que é apostólica. O que é apostólica? Lembra lá a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, que é a bênção apostólica? É porque segue os ensinamentos dos apóstolos. Quem que são os apóstolos? Mateus, Marcos, Lucas não, João. A gente tem eles que ensinaram a igreja, e com os escritos deles, né, que é a nossa Bíblia, grande parte do nosso Antigo Testamento, mais os relatos dos profetas, que era o Pentateuco que eles tinham em mãos na época, nós temos a igreja apostólica hoje. Nós seguimos a mesma crença que os apóstolos acreditaram. É isso que é uma igreja apostólica. Santa. O que é uma igreja santa? Que o Senhor lavou, o Senhor remiu e o Senhor separou para Ele. Quando a gente trata do individual, são pessoas perfeitas? Não. Mas o corpo de Cristo, a igreja de maneira geral, em Cristo Jesus, ela é santa, separada. E aí a gente vai para o que ela estava combatendo, quando a gente fala que a gente acredita nessa igreja, né? Católica, apostólica, una. Está falando assim, olha, combatendo ao donatismo, que foi uma crença que Donato, um homem lá que também estava virado no Satanás, começou a difundir. Ele falava o seguinte: um movimento que surgira, né, eu coloquei um M ali errado, mais tarde, que insistia na pureza da igreja e desconsiderava a validade dos sacramentos administrados por líderes considerados falhos ou apóstatas. Vamos lá, o que significa isso? Em resumo, estão falando assim, olha, a igreja ela é perfeita, então não precisa de Santa Ceia, não precisa de batismo, a gente não precisa dos sacramentos, mas pode fazer. Mas a gente não acredita nos sacramentos feitos por pessoas falhas. Então, eles ficavam de olho nos pastores. Em tese, seria o seguinte: enquanto o pastor Erivelto, pastor Edson e Rafael não forem perfeitos, estamos esperando o Senhor aí, não forem perfeitos, não cometerem pecado, não cometerem delito, a gente não pode tomar Santa Ceia que é ministrada por eles. Porque a igreja é santa. Então, um homem que é pecador não pode ministrar Santa Ceia ou gerar ou batizar. Então, eles falaram assim, olha, a igreja é santa, então, por enquanto, a gente nem encontrou a igreja santa. Porque eles assimilavam a perfeição do tempo presente do nosso corpo à santidade da igreja. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós somos santos hoje sim, porque somos separados pelo Senhor, reservados para um tempo futuro de glória, porém, nós estamos em processo de santificação, de aperfeiçoamento. Então, somos santos, mas não perfeitos. Tem uma tese que chama já, porém ainda não. Então, já somos santos, porém ainda não perfeitos. Então, essa heresia que eles estavam combatendo, olha, nós somos pessoas falhas, mas a igreja do Senhor continua sendo santa. E não são os indivíduos, é a igreja mesmo, o corpo de Cristo na terra. A refutação nicena é o seguinte: o compromisso do credo com a igreja una, santa, católica, apostólica, a igreja refuta a ideia de que a validade da igreja depende da moralidade de seus líderes. E é por isso que hoje nós temos, sim, líderes falhos. É por isso que nós temos pessoas que pregam heresias, pregam mentiras, pessoas que não dão testemunho, mas isso ainda não mancha a imagem da igreja de Cristo, universal, de todos os tempos. Isso pode manchar o nome da congregação, pode manchar o nome da denominação, pode manchar o nome do membro, mas Cristo zela pelo nome da sua igreja em geral. Isso que é ser uma igreja santa, né? A santidade da igreja é o fato dela ser separada por Deus, para Deus, e não na moralidade dos seus líderes. Pessoas podem cair, o Senhor, porém, jamais. Já falamos sobre isso. E é basicamente isso, pessoal. A nossa Pilares da Fé, consegui. 16, terminei menos. Mas menos 4 hoje. Na próxima, menos 4. É basicamente isso, Pilares da Fé Cristã, pessoal. São as coisas que o documento registrou pra gente, e vocês têm ele aí na apostila. Quem puder, decore, né, como as igrejas confessionais, mas se não, pelo menos grave essas verdades no coração. Grave essas verdades para que vocês não sejam enganados. Toda vez que alguém, na nossa era que está surgindo muita heresia,
se levantar e falar algo que é contra isso, você vai pelo menos achar estranho. Opa, isso é estranho. Vamos lá conferir? E assim a gente vai manter a nossa fé viva, sadia, até o dia que o nosso Senhor voltar. Obrigado, gente. Amém.